certezas, garantias da parte dele, ele nunca irá Se você nos abrir uma sabotar. Bíblia Agora, protestante e dito olhar o isso, índice, eu notará gostaria que os de, em primeiros terceiro e 3 último lugar, quartos formam primeiro uma destaquei que coleção a salvação é chamada um processo, Antigo e segundo, Testamento. falamos sobre a Se âncora você da olhar alma, para a mas lista em de terceiro e livros, último verá que é lugar, eu composta quero por falar 39 daquilo que eu vou obras denominar menores de a agrupadas em segurança 4 do seções crente, principais. né? Os 5 Nós primeiros livros são podemos ter chamados de certeza da nossa Pentateuco, salvação seguidos pelos livros por meio de históricos, algumas fontes, os e a primeira poéticos delas e, por são fim, as pelos afirmações livros dos bíblicas, as profetas. declarações Isso parece da palavra simples, de mas na Deus. verdade Uma é delas, mais né, complicado está e lá muito mais em 1 interessante. de Essa João, no capítulo organização dos 5 livros em e um no único verso volume 13, chamado ele Antigo diz assim: essas Testamento coisas é escrevi uma a tradição vocês que cristã creem no nome do posterior Filho que de se Deus, para que desenvolveu saibam depois de que Jesus e têm dos seus a vida apóstolos. eterna. Na Ele tradição não diz judaica apenas que antiga, terão, essas obras ele estavam diz todas que em têm rolos a vida separados e eterna. eram Né? concebidas A como uma Almeida coleção de atualizada 3 diz, a partes, fim de chamada saberdes que Tanar. É tendes um a vida acrônimo eterna. hebraico Sabemos que para a salvação é um Torá, que processo, que significa o que começou instrução, ainda não está Neviim, terminado, que mas significa embora o que profetas, não e foi Ketuvim, terminado que possa ser significa abortado, a menos escritos. que o A seja, Tanar nós tem os precisamos entender que mesmos está em livros que o franco Antigo Testamento desenvolvimento. protestante, E que mas é mesmo que não organizada tenha de sido maneira completado, se diferente. não A nos Torá sabotarmos a corresponde ao nós mesmos, Pentateuco, mas haverá os profetas continuidade daquilo são que foi 4 livros começado. narrativos E isso pode históricos trazer com ao 15 meu e ao seu obras coração nomeadas em a referência certeza a de que profetas ainda que o específicos. processo não esteja Depois disso, concluído, estão porque os estamos cooperando escritos, com Deus uma e não nos coleção sabotando a nós mesmos, diversificada nós de textos podemos poéticos e descansar. A narrativos. verdade é que E se esse não formato de desistimos da 3 fé, partes é muito, nada muito antigo. roubará o É relacionamento que mencionado em temos com textos Deus. judaicos Particularmente, eu antigos, gosto como os de uma manuscritos do declaração Mar feita Morto, por a Jesus, sabedoria está de Ben registrada lá no Sira, Evangelho de até João, Jesus de capítulo Nazaré o 10 mencionou. e no verso Isso porque 28. essa forma de 3 Jesus diz assim: partes eu está lhes dou a vida relacionada eterna, ao formato de jamais composição dos perecerão, próprios e rolos. Se você ninguém prestar as atenção, arrebatará da descobrirá minha que mão. cada rolo foi Ninguém as organizado arrebatará com quem? O referências versículo que anterior, ligam o 27, livro diz: à as minhas coleção ovelhas maior de 3 ouvem a minha partes. voz, Então, eu as quem conheço e juntou elas me todos seguem. esses É rolos? para elas Foi que um ele está dizendo: eu processo lhes dou a vida longo. eterna, Alguns dos jamais famosos perecerão, e colaboradores ninguém são as conhecidos, arrebatará como da minha mão. Moisés ou Uma Davi, certeza mas a que eu e maioria dos você autores podemos permanece carregar é que anônima. não há Na Bíblia, força eles são externa simplesmente que chamados possa de nos arrancar escribas do colo ou de os Jesus profetas. ou dos Esses braços de escritos nosso foram Senhor. Em formados ao Romanos, no longo da capítulo história de 8, Israel, dos à medida versos que gerações 35 de até o escribas 39, proféticos nós vemos uma coletavam declaração histórias e feita pelo poemas apóstolo anteriores Paulo e os que é integravam em muito semelhante composições a isso. A maiores. pergunta No é: quem fim, nos todo esse separará do material amor de formou Cristo? a Será a Biblioteca tribulação, Unificada ou de angústia, ou a Escritos, a perseguição, Tanar. ou a Fica fome, ou a claro, a nudez, partir ou o dos perigo, textos ou a dos espada? Salmos e nos Como está escrito: profetas, por amor que de esses ti somos escribas entregues à proféticos morte acreditavam continuamente. que o Fomos Espírito de Deus considerados como estava ovelhas para guiando o todo matador. esse processo, Em de todas modo que, essas por coisas, meio de porém, palavras somos humanas, mais que Deus fala vencedores ao seu por meio povo. daquele que É nos por amou. isso que Porque eles estou bem certo amavam que esses nem a morte, textos, nem a vida, nem estudando-os, anjos, nem os integrando-os principados, numa nem as coleção coisas do unificada. presente, nem por Não vir, nem os sabemos poderes, nem a exatamente altura, quando nem esse a processo foi profundidade, terminado, nem mas qualquer foi outra nos últimos criatura poderá nos séculos antes separar do do tempo amor de de Deus, Jesus. que está Na em sua Cristo forma Jesus, final, nosso Senhor. a Tanar oferece Nada uma vai fazer com interpretação que Deus nos deixe de profética da amar. história de Nada tem o Israel que poder de afirma nos tirar revelar os do colo de propósitos Jesus. de Deus Pastor, para então o senhor resgatar está o mundo falando de inteiro. uma E salvação que embora não não se perde. possamos Não. tratar de O toda a único, coleção em um a vídeo, única é pessoa, útil a ter uma única visão geral forma do de que você sair de falam lá esses é você escritos. mesmo. A Torá Deus não começa nos com fez Deus criando escravos e no seu colo. abençoando um Nós não somos importante reféns pedaço do de amor de terra, Deus. o nosso Nós mundo. podemos E descer de Deus lá a o hora que confia queremos. a É uma por isso que os criatura ataques que de Satanás reflete a não são para imagem tentar nos divina, arrancar humano, das mãos ou de em Deus. Ele hebraico, não é páreo para Adam. Deus. Deus Os escolhe a ataques de Satanás humanidade são para sempre para governar o tentar mundo nos como reis e decepcionar rainhas com da Deus, criação. para E a tentar fazer com que a pergunta é gente se desça eles do colo confiarão e na desista. sabedoria de Mas Deus se para temos um discernir o bem e o posicionamento mal, ou se firme vão de preferir não ser comprometer autônomos para isso, definir né, o de bem e não o mal confundir para as si coisas, mesmos. de não Mas há outra sermos criatura com enganados os como a humanos. mulher de Uma Jó se deixou serpente ser a ponto de misteriosa. dizer: Ela está em amaldiçoa seu Deus e rebelião morta, contra que o estava Criador e aborrecida com seduz os tudo que seres humanos a se aconteceu. rebelarem Então de forma significa o quê? tola Que contra a nós generosidade de estamos de Deus. fato Como em um resultado, lugar a humanidade é guardados pelo separada de amor de sua Deus fonte e que com divina a de plena vida e consciência, exilada de um não nos jardim de sabotando a nós bênção mesmos, para não morrer sairemos de em lá. um deserto Uma outra coisa que perigoso. nós A precisamos partir daí, destacar a quando humanidade falamos da continua se segurança do espalhando crente e diz redefinindo respeito a o um bem texto e que o eu mal e citei as coisas
coisas nisso. logo vão de mal Romanos, a no pior. capítulo 8, Eles no verso constroem 14, a Bíblia cidades diz: os que são atormentadas por guiados pelo violência Espírito e de Deus, opressão, o que esses aponta para a são filhos fundação de de uma Deus. cidade Nós chamada precisamos Babilônia, entender onde o as que é pessoas essa se colocam no liderança lugar de do Espírito Deus. Santo. E agora, O o Espírito conflito Santo nos foi básico do dado enredo com da um Bíblia propósito está muito definido. claro.
A palavra de Deus Deus quer diz lá abençoar o seu em mundo e Efésios, no governá-lo por capítulo meio 1, dos seres que humanos. quando eu Mas e agora você eles são o recebemos a problema. palavra da verdade Eles e estão sob a cremos, influência do né? mal. O Eles verso são 12 de tolos e Efésios sem 1 termina visão com a e se expressão em dirigem para a Cristo. O verso autodestruição. 13 começa E isso assim, é tudo nele uma significa em Cristo. preparação para a solução Nele de também Deus. vocês, depois que ouviram a palavra Precisamos da de um novo verdade, o tipo de evangelho ser da humano. salvação, tendo Então Deus nele também promete crido, que um novo receberam ser o humano selo virá do e não Espírito vai Santo ceder à da serpente. promessa. Na O que verdade, significa ele vai a frase, o esmagá-la selo do e será Espírito Santo da esmagado por promessa? O ela. verso A 14 partir explica. daqui, O a Espírito é o história traça a penhor. linhagem A palavra prometida penhor a um significa homem e uma garantia. mulher, O Abraão e Espírito é o Sara. penhor Deus da nossa confia a herança, eles a até o mesma resgate bênção da sua divina dada à propriedade, humanidade na em primeira louvor página. da sua Assim, glória. eles E deixam esse a não é o Babilônia único para uma texto que nova fala sobre terra, isso. que é como um Em 2 aos jardim que Coríntios, Deus no capítulo promete 1 dar à sua e no família. verso O que 22, segue é a história da né? Eu vou família ler de o 21 Abraão. e o 22. 3 A Bíblia gerações: diz, Abraão, mas aquele que nos Isaque e confirma Jacó, juntamente seguido com por vocês em 12 Cristo filhos. e que nos ungiu é E Deus, temos nos confirma, bastante esperança, garantia, até que que nos também deparamos com pôs a o seu história selo em nós super e nos disfuncional deu e penhor do destrutiva da Espírito em família nosso deles. coração. Eles De mentem, novo, traem, a palavra quase aqui é para matam falar uns de aos uma outros, sem garantia. mencionar os Efésios escândalos 4:30 ainda sexuais. diz, e Mas não o que você entristeçam o esperava Espírito depois da Santo história de do Deus, jardim? Eles no são qual vocês humanos. foram Por fim, selados a para família o de dia da Abraão acaba redenção. sendo exilada no Particularmente não Egito. creio que Todas o essas selo falhas da é uma família de única Abraão formam um experiência. pano de O selo fundo diz respeito a sombrio um para os poucos relacionamento. momentos Não de brilho na entristeçais do história. Espírito Deus Santo. segue Então, o comprometido Espírito com essas Santo é quem nos pessoas. foi Ele dado até para faz uma garantir a promessa continuidade eterna a eles, daquilo que foi chamada de começado, para nos aliança, ajudar de que em vai todo o resgatar processo. e Jesus abençoar disse, eu não vou toda a deixar vocês humanidade órfãos, por eu meio vou enviar deles. o Não fica ajudador. claro como E, exatamente ele entre fará outras isso. coisas, Mas ele a família de confirma não Abraão só está que a no auge salvação quando começou, deixa mas seus nos ajuda no esquemas desenvolvimento egoístas e dela. confia na Então, promessa de quando a Deus Bíblia com fala uma sobre fé ser guiado radical. pelo A Espírito, partir é na daqui, a sequência diz família que em Romanos cresce, 8:16 eles acabam nós sendo lemos que o próprio escravizados no Espírito Egito e somos testifica com apresentados o a nosso outro espírito personagem que nós principal somos da filhos de Torá, Deus. Esse Moisés. testemunho Deus o interior, o levanta para testemunho do resgatar os Espírito Santo, israelitas e é de levá-los fato um para dos um monte, principais onde elementos quando o todos assunto são é certeza de convidados a um salvação. De vez relacionamento em de quando, algumas aliança com pessoas me Deus. perguntam, Eles pastor, recebem e se eu não tenho 613 termos certeza do da minha relacionamento, salvação? Ou você diretrizes precisa para de se uma tornarem orientação novos bíblica mais tipos clara, de seres como essa que humanos, te ajude que a vão ter? Ou você representar precisa de uma fielmente Deus para o experiência com mundo. Deus? E Moisés é o Você mediador não desse deveria acordo, porque carregar ele é essa incrível. incerteza, você Ele é o deveria grande resolver esse profeta problema que buscando a fala a Deus, palavra de dizendo, Senhor, Deus a eu Israel. estou me posicionando Ele é em um sacerdote que os arrependimento, reconhecendo minha representa condição de diante de pecador, Deus. E ele é acreditando até no chamado de sacrifício rei, substitutivo líder de Cristo, Israel e entendendo libertador que na isso não hora da diz respeito a necessidade. nenhum mérito Mas, meu, à é uma medida que a expressão Torá da graça que avança, recebe os por israelitas fé. erram E eu clamo feio. que o Eles Espírito violam a Santo que aliança vem e até com a Moisés proclamação se da rebela palavra contra me Deus. leve Na a esse verdade, lugar de a Torá certeza termina com e de Moisés convicção. prevendo que o Não há fracasso de outro Israel caminho, vai né? continuar ao Além das entrarem na terra afirmações bíblicas prometida, nas quais e eles vão confiamos, acabar no ter exílio de o novo. testemunho Mas do ele tem Espírito Santo. esperança de Eu que gosto Deus de algumas cumprirá sua declarações promessa da de palavra de resgatar Deus que se Israel. somam Um a dia, todas ele essas que nós estamos cobrirá falando as e falhas que vão deles. gerar em Ele nós curará esse tipo seus de corações entendimento. Por exemplo, egoístas para que 1 João possam 4:13 realmente diz, amar a nisso Deus e conhecemos viver. e permanecemos E então nele, Moisés e que morre. ele E as permanece em frases nós finais do pelo rolo fato da de nos Torá ter são dado o seu surpreendentes. Espírito. Elas É por isso avançam que no Paulo diz tempo em e então Romanos ouvimos 8:9, os se alguém não tem escribas o Espírito de proféticos Cristo, que estão deram dele, forma a porque quem é Tanar. dele recebeu Eles o Espírito. refletem sobre a E quando história de Moisés a partir do seu reconhecemos a ponto de presença do vista e nos Espírito Santo em contam que nós, nunca a mais sua na ação em história nós, de não só Israel o seu surgiu um testemunho. profeta Seu como testemunho é parte Moisés. dessa ação. Cara, eu Nós queria temos que o outro elementos profeta, e sacerdote subsídios rei para como dizer, ele o aparecesse. processo E iniciado, com isso vamos ainda que para não tenha Neviim. sido Ele tem concluído, duas está em subcoleções. franco progresso, Primeiro, não os está antigos sendo profetas. sabotado. Portanto, 4 apresentar a narrativas sobre a verdade história de bíblica Israel que há na uma Terra Prometida possibilidade contadas na eterna perspectiva não posterior significa dos que profetas. não só As não coisas vamos começam vencer muito a bem com a possibilidade liderança eterna, de Josué. como Lemos a de que ele é podemos bem-sucedido fazer porque isso ele é com como plena Moisés e esperança, medita nas certeza Escrituras e dia e noite. convicção Mas de por que há fim, uma até salvação mesmo em Josué franco falha, progresso, em começando a andamento, longa e e nós não violenta precisamos queda acordar de a cada Israel manhã rumo à autodestruição. preocupados, né, Assim se como essa Moisés salvação e a história do desapareceu da jardim noite pro previam. dia Essas ou não. histórias focam no Podemos, obviamente,
fracasso dos reis, profetas e sacerdotes de Israel. Como mentem, traem e matam uns aos outros e adoram ídolos. É basicamente uma repetição mais longa e sangrenta das falhas dos ancestrais. Mas tem alguns pontos positivos. Deus reafirma sua promessa da aliança de abençoar a humanidade por meio de um novo humano. Será um rei da linhagem de Davi. E você tem algumas histórias sobre pessoas, como Davi ou Salomão, que têm momentos como Abraão, quando confiam em Deus, mas nunca dura. E, se você não sabe, a família de Abraão acaba onde eles começaram, conquistados e exilados na Babilônia. Mas lembre que toda essa história está sendo contada da perspectiva posterior dos profetas, e eles sabem que o exílio não é o fim. Então eles organizam essas histórias do passado de Israel como guias para a sua esperança futura, quando Deus resgatar
libertar o seu povo da Babilônia, ele vai enviar aquele novo rei, que será como Moisés, Davi e Salomão nos seus melhores dias. Na verdade, é disso que se trata a segunda parte de Neviim, os últimos profetas. Há 3 obras grandes e 12 menores conectadas a profetas específicos. E esse formato lembra intencionalmente os 3 mais 12 antepassados de Gênesis, cujas histórias de fracasso contêm as sementes da esperança futura. Esses rolos proféticos são cheios de referências cruzadas que os conectam à narrativa da Torá e dos profetas e levam a história adiante. O trabalho dos profetas de Israel era ser como Moisés, acusar o antigo Israel de fracasso e corrupção e adverti-lo sobre o resultado iminente, o dia do Senhor, que terminou com a derrota e o exílio na Babilônia. Mas os profetas também prometeram que Deus tinha um propósito, purificar o seu povo e recriar um novo Israel, que seria fiel, assim como Abraão. Eles viverão em uma nova relação de aliança com Deus, sob o reino do governante prometido, que é descrito como um novo Moisés, mas chamado pelo nome Davi. Ele restaurará a bênção de Deus para o mundo inteiro. A conclusão do Neviim é como a da Torá. Há uma nota dos escribas proféticos da Tanar. Eles refletem sobre toda a história até agora e pedem aos leitores que aguardem a chegada de um novo profeta, como Moisés, que eles chamam de Elias. Ele anunciará a chegada do Deus de Israel para purificar e salvar o seu povo. A partir daqui, passaremos para a terceira e final subcoleção da Tanar. Ketuvim, uma coleção de diversos pergaminhos. Cada um foi elaborado para se conectar aos principais temas da Torá e dos profetas e desenvolvê-los ainda mais por meio de uma tapeçaria elaborada de referências cruzadas. Por exemplo, o rolo dos Salmos é aberto com 2 poemas que estão conectados ao início da Torá e dos profetas. No primeiro Salmo, encontramos o justo, que é descrito como um novo Josué, um líder bem-sucedido que medita nas Escrituras. Ele é como o rei prometido por Moisés e como a eterna árvore da vida no jardim do Éden. O Salmo 2, então, identifica essa figura. É o rei prometido, o filho de Deus, da linhagem de Davi, que vai derrotar o mal entre as nações e restaurar a bênção de Deus ao mundo. E o resto do livro dos Salmos ensina o povo de Deus a orar enquanto aguarda essa esperança futura. Depois temos os livros de sabedoria, que abordam algumas das questões mais difíceis levantadas pela história da Torá e dos profetas. Provérbios soa como Moisés na Torá. Confie em Deus, seja fiel e obediente, e você terá paz e sucesso. Mas aí, Eclesiastes e Jó refletem sobre a complicada história de Israel e dizem: tentamos isso, mas não é tão simples assim. Esses 3 livros carregam uma conversa profunda sobre o que significa viver sabiamente no mundo bom e muitas vezes confuso de Deus. 2 dos últimos livros da Tanar a serem escritos oferecem uma contribuição crucial. O rolo de Daniel recorda a longa história do fracasso e do sofrimento de Israel como uma estranha porta de esperança para um novo futuro para o mundo. Um dia, esse novo ser humano prometido pela Torá e pelos profetas vai chegar. Ele será pisoteado pelas inclinações animalescas da humanidade para o mal. Mas então Deus o vingará e o levantará para governar o mundo com poder divino. E por fim, o rolo das crônicas reconta toda a história da Tanar, desde o início até o retorno de Israel do exílio. O autor foca na promessa de Deus a Davi de um futuro rei que reunirá o povo de Deus em uma nova Jerusalém e trará bênção divina às nações. As linhas finais do rolo das crônicas foram conectadas aos textos fundamentais de toda a Tanar. Eles mantêm viva a esperança de um retorno definitivo do exílio, apontando para a chegada de um israelita cujo Deus está com ele, para que ele possa subir e restaurar a nova Jerusalém. E é assim que a história termina. A Tanar é uma coleção de rolos de textos hebraicos antigos, elaborada de forma majestosa e intencional. Esses diversos textos de todos os períodos da história de Israel foram tecidos como uma história unificada sobre a promessa da aliança de Deus com Israel e toda a humanidade. Eles foram feitos para uma vida inteira de leitura e reflexão, já que essas palavras humanas incríveis oferecem uma palavra divina de sabedoria e esperança futura que fala ainda hoje. O que é essa liderança do Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado com um propósito muito claro. A palavra de Deus diz lá
em Efésios, no capítulo 1, que quando eu e você